Amém. Paz do Senhor mais uma vez. Obrigado, pastor. Queridos, vamos aproveitar que nós estamos em pé. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Se possível, já projeta aí o Edson, por favor, a partir do versículo 9. Nós vamos ler aqui a oração do Pai Nosso, né? A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Portanto, vós orareis assim, juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém. Podem assentar-se. Eu estava pedindo direção de Deus para ver qual texto pregar para a igreja nessa noite, e esse texto falou bem forte no meu coração. Porque nós estamos no primeiro domingo do ano de 2018. E ainda, respirando aquelas promessas, que a gente faz na passagem de ano, quando vai iniciar um novo ano, nós geralmente fazemos planos, projetos. Muitas vezes os principais planos é uma dieta, uma academia, ou algum outro tipo de projeto. Mas geralmente muitos fazem planos. E também levando em conta que 2017 foi um ano bastante difícil, de um modo geral, tanto no âmbito nacional, da nossa economia, a economia do nosso país, a política do nosso país em especial, vendo tantos mandos e desmandos, tanta corrupção, isso deixa a gente um pouco preocupado. E também tantos problemas que aconteceram, notícias de pastores que se suicidaram, e tantas outras coisas que aconteceram, que de uma certa forma acabaram nos afetando, calamidades, terremotos, outros desastres naturais, atentados terroristas pelo mundo afora, e tantas outras coisas. E às vezes nós fazemos os planos e projetos para o ano seguinte, e às vezes nós costumamos olhar apenas para as nossas necessidades, e a gente tenta traçar ali um plano, um projeto para o ano seguinte. E eu queria ver com os irmãos, dentro da oração do Pai Nosso, que Jesus deixou como modelo, para que a igreja pudesse orar de acordo com os princípios que aqui estão, para que nós pudéssemos ter esse modelo como um padrão para as nossas vidas em 2018. Para que, diante de tantos desafios que nós teremos, nós temos o projeto liderado pelo nosso pastor, que é a nova sede. É um desafio muito grande para a nossa igreja, como coletividade, todos nós devemos estar envolvidos, como já estamos na contribuição, na oração, na divulgação, e temos que estar mais envolvidos ainda no decorrer desse ano, nesse primeiro semestre principalmente, porque nós teremos muito trabalho, até lá, e depois de que inaugurarmos ainda, teremos mais trabalho ainda, e nós devemos estar ao lado do nosso pastor, ajudando e fazendo a obra do Senhor. Também esse ano nós teremos eleições. Meu Deus do céu, não dá para votar mais nos mesmos, gente? Vamos parar, pensar um pouco, analisar, ver o quadro como está, conhecer as pessoas, já foi o tempo que se votava em troca de um saco de cimento, tijolo, dentadura, e outras coisas mais. É verdade. Temos que dar um jeito nisso daí, tirar essa corja de lá, pelo amor de Deus, não devemos nunca esquecer de orarmos. Mas vamos lá, Jesus então, nesse contexto aqui, ele está ensinando essa oração, porque ele estava falando sobre exatamente o que os fariseus gostavam de fazer, Os fariseus, no início do capítulo, Jesus
dá uma reprimenda neles, porque Jesus diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E aí ele fala da oração: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Aí ele fala para quando nós formos orar, entrarmos no nosso aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que te vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui ele fala exatamente da ostentação dos fariseus com relação a esmolas, com relação às orações, porque eles também tinham o costume de, nas orações, ficarem orando nas esquinas ou no local estratégico, no templo, em voz alta, para que todos pudessem ver o que eles estavam fazendo, né? Isso era quase 2000 anos atrás. Será que isso acontece hoje? Ostentação, né? Porque a gente vê hoje tanta gente engajada em projetos sociais, isso é muito importante, isso deve acontecer, né? E os projetos têm que ser divulgados, têm que ser apresentados, e nós vemos tantas pessoas envolvidas com a obra do Senhor também, em outras frentes, na pregação, no louvor, e em outras frentes de trabalho, e de uma certa forma, isso também tem que ser divulgado. Mas até onde vai o limite de uma simples divulgação com a ostentação? Não é verdade? Porque às vezes, falando de redes sociais, a gente publica alguma coisa esperando curtidas, né? Olha aqui, estou fazendo isso, hein? Estou dando esse prato de comida, mas tira uma selfie aqui comigo um pouquinho antes, por favor, está aqui, né? Vamos publicar aqui para os irmãos verem o que a gente está fazendo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós vivemos num mundo, numa época em que a ostentação, que sempre existiu, ela está muito mais fácil de acontecer, e às vezes acontece de uma maneira em que nós nem percebemos, e as coisas vão acontecendo. Quando Jesus vai falar da oração, então, em que ele passa o modelo para os seus discípulos, então ele ensina a oração do Pai Nosso. E antes de entrarmos na oração do Pai Nosso, vocês perceberam que eu li sem tirar o óculos, né? Então, ano novo, óculos novo, né? Agora multifocal, né? Estou aqui. O único problema é que eu ainda estou com um pouco de tontura, assim, parece que estou com labirintite, entendeu? Tentando me adaptar ainda, né? Mas acho que com paciência a coisa vai acontecer, né? Graças a Deus. Então, a oração, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, o foco da oração é Deus. O foco da oração é Deus. Isto nos mostra as três primeiras petições que tratam daquilo que Deus quer, né? E nos mostra que a oração, ela não deve ser algo apenas para pedirmos, algo apenas utilitário, mas ela deve ser livre de todo o egoísmo, porque Jesus começa a oração focando em Deus, não focando nas necessidades humanas. Parece que é um pouco diferente do que a gente aprende, né? Do que a gente ouve por aí. Porque geralmente numa oração a gente pega, começa a orar e pede e acabou, né? Senhor, me abençoa minha família, me abre um porta de emprego, me aumenta meu salário, ajuda eu a trocar de carro, trocar de casa, fazer isso, aquilo, a minha família e tudo mais, meus amigos, e adeus. A gente não desenvolve um relacionamento. Mas Jesus aqui então foca as três primeiras petições em Deus, e ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Pai não era uma palavra muito usada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a palavra Pai, ela aparece apenas 11 vezes, já no Novo Testamento ela aparece 155 vezes.
Então não era uma palavra muito comum para designar Deus, muito embora Isaías diga que ele era o Pai da eternidade, em outros textos nós veremos também, mas são apenas 11 vezes. E eles estavam mais acostumados a usar a palavra Deus, a palavra Javé e outros termos para se designar, para se dirigir a Deus. Mas Pai não era muito comum. Mas no Novo Testamento essa palavra passa a ser comum, porque Jesus vai ensinar aos seus discípulos a tratar Deus como Pai. Aliás, João capítulo 1, versículo 12, o apóstolo do amor nos diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todos quanto receberam a Jesus, receberam esse poder de serem chamados filhos de Deus, e poderem chamar Deus de Pai. Em Marcos capítulo 14, versículo 36, está registrado o seguinte: Abba, Pai, Jesus dizendo, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice. Esse contexto aqui em Jesus faz essa exclamação, é o contexto do Getsemane, quando Jesus estava orando e em luta, com uma angústia muito grande na sua alma, então ele pede para que aquele cálice fosse afastado, que era o cálice do sofrimento, da cruz, tudo aquilo que estava para acontecer, ele pede para que seja afastado, mas ele ora e pede para que a vontade de Deus pudesse ser feita na sua vida. Em Romanos 8,15, Paulo registra o seguinte: não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Recebemos o espírito de filhos adotivos, nós somos adotados na família de Deus e podemos clamar Abba, Pai. Essa expressão aqui, daqui a pouco eu me refiro a ela. Em Gálatas 4,6, Paulo também registra o seguinte: e porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que aliás é o que nós vamos relembrar daqui a pouco, como nosso pastor já aqui mencionou várias vezes. O pão simboliza o corpo que foi partido, o cálice simboliza o sangue que foi derramado, e tudo isso é uma retratação, é um drama, é um sermão dramatizado do que aconteceu na cruz do Calvário. Quando Jesus ali na cruz do Calvário esteve pregado ali durante 6 horas mais ou menos, de acordo com os relatos bíblicos, em que ele passou por todo aquele sofrimento, as suas mãos, os seus pés pregados, as suas costas dilaceradas pelos açoites, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o seu sangue sendo derramado, jorrando abundantemente. Tudo aquilo foi para que você pudesse ser chamado de filho de Deus, e para que você pudesse chamar Deus de Pai. Somente aqueles que receberam Jesus podem ser considerados filhos de Deus, podem clamar a Deus dizendo: Pai, eu preciso de Ti. Porque o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Porque até então o caminho estava obstruído pelo pecado. Por mais que houvessem os sacrifícios de animais em que o povo fazia. Aliás, nós estamos estudando o livro de Levítico durante esse trimestre. Hoje nós tivemos a primeira aula, que foi muito boa, lecionada pelo pastor Marques. Nós estaremos nesse trimestre estudando Levítico, que fala exatamente sobre o cerimonial, sobre os sacrifícios que eram apresentados, mas esses sacrifícios eles eram transitórios, temporários, e apenas prenunciavam um sacrifício que estava por vir, que era o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde o sangue dele seria derramado sobre nós, e nós poderíamos ter acesso à presença do Pai, e nós poderíamos dizer a Ele: Pai, eu preciso de Ti. E quando nos textos que eu mencionei para vocês, há essa exclamação, Abba, Pai, já é uma exclamação um pouco mais íntima, que significa Paizinho querido.
Nós temos, amados, aqueles que aceitam a Jesus, têm que ter esta intimidade com o Senhor, a ponto de chegar-se até Ele e chamá-lo de paizinho querido, eu preciso de Ti. Mas muitas vezes nós não conseguimos alcançar esta profundidade, porque Jesus nos dá a condição de chamar Deus de Pai, e isso revela uma intimidade com Ele, mas às vezes nós não temos consciência da dimensão de que abrange tudo isso. É por isso que Paulo em Romanos 8, 26 diz assim, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus queridos, cada um de vocês aqui nesta noite que receberam Jesus como seu suficiente Salvador, tem o Espírito Santo que mora em você. E mesmo que você não tenha consciência dessa intimidade que você tem que ter com o Pai, o Espírito Santo está disponível para te ajudar a orar e ter intimidade com Deus. Porque muitas vezes nós ficamos apenas arranhando ali a superfície, mas Deus quer ter um relacionamento mais profundo conosco. Deus quer revelar mistérios para a sua igreja, Deus quer restaurar a sua igreja, mas nós devemos ter consciência que somente com a ajuda do Espírito Santo que nós vamos alcançar essa profundidade. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Meus queridos, isto envolve tanta coisa, ainda mais nós que somos pentecostais, que cremos na contemporaneidade dos dons, os dons são para a igreja hoje, que cremos no batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é o falar em línguas. Nós devemos não nos envergonhar disso, mas devemos crer que nós temos o Espírito Santo que nos impulsiona a falar em mistérios com Deus. Aleluia. Toda vez que eu ouço alguém de certos contextos dizer assim, não, mas tem que falar 2 ou 3, está registrado em 2 Coríntios 12 e 14, principalmente em 14, quando falar em línguas, que sejam 2 ou 3, e se houver intérprete. Eu sempre ouço essa expressão, sabe como ela soa para mim? Então assim, não fala em línguas. Eu sempre ouço dessa forma, não fale em línguas. Só que no mesmo texto está escrito, não proibais o falar em línguas, porque aquele que fala em mistério, fala com Deus. Aquele que fala em línguas, fala em mistérios com Deus. É claro que num contexto de pregação, de uma mensagem como essa, se todos começarem a falar em línguas, não vai dar certo. Mas num contexto de oração, num contexto de adoração, nós temos sim que falar em línguas, porque nós estaremos falando em mistérios com Deus. É assim que eu vejo, e é assim que nós aprendemos, e é assim que a Bíblia nos autoriza a interpretar. Essa expressão Pai Nosso também nos ensina que nós somos parte de uma família. A nossa oração deve abranger toda a família. Ou seja, a minha oração, ela não deve ser apenas por mim, porque o nosso Pai não é apenas meu Pai, Ele é nosso Pai. Então isso envolve a comunidade, a coletividade. Ou seja, nós devemos nos preocupar uns com os outros. Nós vemos tantos irmãos passando por problemas de enfermidades, estamos orando constantemente, e é isso que a igreja tem que fazer, mas não apenas aqui. Quando nós estivermos ajoelhados lá no nosso lar e formos falar com Deus, nós devemos nos lembrar daqueles que estão passando por necessidades, daqueles que estão passando por problemas. Mesmo que você não conheça, você pode falar genericamente e dizer, Senhor, visita os encarcerados, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão fazendo a tua obra em outros países, que você nem conhece, porque o Senhor ouve a nossa oração. Então, nessa primeira parte da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, Ele continua dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso nos ensina que na oração nós também devemos adorar ao Senhor. Eu lembro que de vez em quando eu ia, muitos anos atrás eu ia num círculo de oração numa igreja lá na Lapa, no bairro da Zona Oeste de São Paulo, e tinha uma irmã que dirigia, a irmã Irene, que já partiu para o Senhor há muitos anos atrás.
E ela, todas as vezes que os irmãos iam se colocar de joelhos, a dirigente do círculo de oração, ela dizia assim: ó, irmãos, nós vamos orar, mas quando nós formos orar, os irmãos se ajoelhem, primeiro vocês adorem ao Senhor, agradeçam ao Senhor, rendam a Ele toda a honra e toda a glória. E ela ia ensinando, poucas vezes eu vi isso na minha vida, uma dirigente de círculo de oração direcionar a oração dessa forma, né? E ela ia direcionando a oração, e eu nunca me esqueci disso, porque é exatamente o que Jesus ensinou. Santificado seja o teu nome, nos ensina que nós devemos adorar a Jesus acima de todas as coisas, separando o nome dele e colocando acima de tudo, reverenciando, porque o nosso Deus, Ele é santo. Ele é santo. Hoje nós vivemos numa época em que há a relativização do pecado, porque a graça, ela é ensinada, e muitos interpretam de uma maneira inadequada, porque a graça não é licença para pecar. A graça, ela nos ensina que nós somos salvos não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos que há em Jesus, pelo mérito que há em Jesus. Isso é graça, é o favor imerecido, e nós alcançamos esse favor imerecido pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E às vezes nós podemos confundir e achar que isso é licença para viver uma vida de qualquer jeito. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui nesta noite: Deus continua sendo santo, e Ele quer um povo santo, zeloso de boas obras, um povo que se separa do pecado. O pecado continua sendo pecado, o pecado continua tendo que ser tratado, continua tendo que ser confrontado, e nós devemos estar sempre com os corações abertos e atentos, porque Deus é santo. Santificado seja o teu nome. E a oração continua com foco em Deus ainda: venha o teu reino. Ou seja, Jesus estava querendo dizer o seguinte: que o reino dele fosse estabelecido, que o reinado divino dele fosse estabelecido aqui nesta terra. Isso significa que ele é o Senhor, e nós somos os seus súditos, nós somos os seus servos. Significa que ele deve governar sobre nós, e nós devemos estar submissos ao seu serviço. Que o reino do Senhor seja estabelecido no meio da igreja, que o reino do Senhor seja estabelecido aqui em Guarulhos, que o reino do Senhor seja estabelecido onde você trabalha, porque você é um servo do Senhor, você não é um agente secreto, você é um servo, é um súdito do Senhor, e você tem que fazer com que esse reino seja estabelecido onde você estiver. Como? Dando um bom testemunho, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa que dá um bom exemplo para aqueles que estão à sua volta. Isso é estabelecer o reino aonde você estiver. Que o reino do Senhor venha sobre nós, e que nós sejamos os servos, os súditos do Senhor, para que esse reino seja estabelecido. Mas ele continua e diz o seguinte: faça-se a sua vontade. Essa é uma oração complicada para o dia de hoje, né? Jesus, quando estava no jardim do Getsêmani, o texto que nós já lemos aqui de Marcos 14:36, quando Jesus estava ali passando por aquela angústia, em que ele então pede para que o cálice fosse passado dele, ele complementa a oração dizendo: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aqui, esse acontecimento da oração do Pai Nosso foi antes. Ele ensina que nós devemos orar: seja feita a sua vontade. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês nessa noite, para nós aqui nessa noite. Eu não sei o que vai acontecer em 2018, tem tanta coisa prevista, né? Eu já disse para vocês: inauguração, eleições, temos Copa do Mundo, temos uma série de acontecimentos que estão aí, né, para ocorrer aqui durante este ano. Eu não sei se tudo isso vai chegar a acontecer, mas uma coisa eu sei, que a vontade do Senhor, ela será feita, porque a vontade do Senhor, ela é soberana.
Ela é soberana. E a nossa oração tem que ser essa: seja feita a sua vontade, Senhor. Não eu decreto, eu declaro, ou eu digo que vai acontecer, eu vou falar isso. Não, porque quem manda é Ele, não somos nós. Por isso que a vontade do Senhor tem que ser sempre estar como prioridade em nossas vidas. Sempre tem que estar em primeiro lugar. E nós devemos ter consciência disso, porque a vontade do Senhor é perfeitamente realizada, assim como ela acontece no céu, porque no céu a vontade do Senhor acontece de uma maneira plena. Aqui na terra ela ainda não acontece de uma maneira plena, porque muita injustiça acontece, e essa não é a vontade do Senhor, mas um dia a vontade do Senhor será realizada plenamente, e nós aguardamos que esse dia chegue logo, amém? Se na primeira parte da oração o foco era a figura de Deus, perceba que o caminho a percorrer é grande, hein? Então, Pai nosso que estás no céu, nós desenvolvemos uma intimidade com Ele, conversar com Ele, né? Porque se você basear os seus relacionamentos apenas na troca, tipo assim, você chega para a pessoa, seja o seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, né, seus filhos, seus amigos, e fala assim: olha, eu estou precisando aí de um dinheirinho, me empresta aí, por favor, ou me arruma, né? Puxa, me empresta aí seu carro, ou me dá isso, ou me dá aquilo. Já pensou se tem um amigo assim, que só chega em você para pedir as coisas? Não seria muito ruim? Seria ou não seria? E por que a gente faz isso com Deus às vezes? Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Ô Senhor, pelo amor de Deus, né? Só lembra de falar com Ele que eu não estou precisando disso. Meus queridos, o Senhor quer ter um relacionamento conosco. E Ele quer aprofundar esse relacionamento. Que em 2018 esse relacionamento seja aprofundado. O nosso pastor disse aqui na sexta-feira que esse ano de 2018 é o ano do Pentecoste. É o ano do derramamento do Espírito Santo. É o ano em que nós seremos restaurados e renovados. Você crê nisso nessa noite? Então comece a clamar já, comece a orar já: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E depois do início da oração com foco em Deus, nós vamos agora ver as petições ao nosso respeito. Vamos ver o que sobrou para nós. Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que isso significa? Provisão divina. Teve um evento agora dia 31 de dezembro, que muita gente, né, ficou torcendo ali, né? Acompanhando o bilhetinho na mão, né? O pessoal lá do banco, até eles fizeram o jogo e falaram assim: olha, vai ficar só você, eu e uma outra garota lá, que também é evangélica, vai ficar só você, né? Só vocês dois aí vão ficar, isso pode tomar conta de todo o departamento. Então eu falei assim para eles: não, vocês não fariam isso com a gente, deixar a gente sozinho aqui, eu tenho certeza que no ano que vem vocês estarão aqui com a gente de novo. E teve gente de Guarulhos que ganhou, né? Mas as pessoas às vezes estão correndo atrás da provisão material, e essa provisão aqui, para quem ganhou, não foi apenas uma ajudazinha para tirar o pé da lama, não, foi uma provisão para esquecer do que vai acontecer nos próximos séculos, né? Mas, meus queridos, quando Jesus fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o Itamir Neves, que é um pastor, um comentarista, escritor de livros e tudo mais, ele já esteve aqui pregando várias vezes na nossa igreja, amigo do pastor Luciano, ele diz o seguinte, num comentário dele de Mateus, ele diz o seguinte: Deus não enche a nossa despensa, mas a sua graça proveu o sustento diário para os seus filhos. Ele está dizendo assim: Deus não enche a despensa que você não pode nem conseguir fechar. Puxa vida, quem que faz isso é o próprio ser humano. Sabe aquele homem daquela parábola, que ele pega e tem uma colheita muito grande, então ele enche os celeiros dele, vai enchendo, e depois ele diz assim: olha, agora eu posso ficar, né, agora que eu ganhei na Mega Sena, né, eu posso ficar tranquilo o resto da minha vida. E o que é dito para ele? Louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem para apresentar?
Meus queridos, Deus cuida da gente diariamente. Tanto faz você ter pouco dinheiro, como você ter muito dinheiro, mas o cuidado de Deus, ele é diário. Ele é diário. Você quer ver um exemplo bíblico que eu sempre cito, mas tem tudo a ver com esse texto, com essa passagem? É a situação do povo de Israel no deserto. O maná, que era o alimento diário encaminhado para eles, era encaminhado todos os dias, na madrugada, ali pela manhãzinha, antes de amanhecer. O maná caía ali sobre a relva. Eles não sabiam o que era isso, eles não sabiam, eles nunca tinham visto isso, porque era como se fosse uma semente, um pouco maior que uma semente branca, e a primeira vez que eles viram aquilo, eles falaram: o que é isto? Maná significa, o que é isto? Eles não sabiam o que era, mas era a providência diária do Senhor para eles. O Senhor falou assim: olha, vocês vão colher isso todos os dias, mas colham apenas para o dia, porque amanhã eu mando mais. Teve gente que não acreditou. Gente que falou assim: não, eu vou guardar um pouco, né? Um pouco a mais aqui, para guardar para outro dia. E aí aquilo que ele guardava para outro dia, apodrecia. Porque a providência do Senhor era diária, meus queridos. A gente não sobrevive diariamente por causa da nossa capacidade, por causa do nosso dinheiro, por causa da nossa inteligência, por causa dos nossos dons, por causa das nossas posses, mas nós sobrevivemos diariamente por causa da provisão divina nas nossas vidas. Todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, nós só acordamos e respiramos porque o Senhor está nos sustentando, e nós vamos trabalhar, seja onde for, em casa ou fora de casa, ou em qualquer outro lugar, porque o Senhor está nos sustentando. Retornamos ao nosso lar, participamos da alimentação com a nossa família, ou seja lá com quem for, porque o Senhor nos sustenta diariamente. Às vezes nós temos aquela ilusão de que se eu tiver uma grande poupança, ou ter uma grande despensa, eu vou ter garantido o sustento da minha família, dos meus filhos. Não, meu querido, você pode até conseguir fazer isso, mas quem vai te sustentar é o Senhor, não são as suas forças, não é o seu esforço, não é seu dinheiro, mas é o Senhor que vai te sustentar. É difícil a gente acreditar nisso, né? Por que eu estou dizendo que é difícil? Porque a gente aqui glorifica, dá glória, mas depois a gente sai daqui preocupado. O que eu vou fazer amanhã? Tenho lá o financiamento, eu tenho lá um problema de enfermidade da minha família, eu tenho uma situação assim, assim, assado, e a gente sai daqui preocupado. Mas, meus queridos, que nesta noite nós tomemos posse da palavra do Senhor, que o Senhor cuida de nós diariamente, Ele cuida das nossas vidas diariamente. Aqui Ele mostra a simplicidade, em contraste com a ostentação que não vem dos céus. Essa ostentação de querer mostrar, aliás, o que a gente mais faz às vezes é mostrar algo que não somos, né? Principalmente nas redes sociais. E ele continua com a oração com a nosso respeito agora: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui é um pedido de pureza pessoal. Apesar de Jesus ter morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados, passados, presentes e futuros, Jesus morreu por todos os pecados. Nós temos que pedir perdão diariamente pelas nossas falhas e pecados. Oração também envolve pedido de perdão. Nós temos pedido perdão pelas nossas falhas. E nós podemos pecar de tantas formas, sabe? Por ação, por pensamentos, por omissão. Aliás, acho que é uma das formas que nós mais pecamos, é a omissão. Omitir-se do que nós poderíamos fazer e não fazemos. Omitir-se é isso. A gente tem condição de fazer algo, mas não faz. Ou fecha os olhos, ou fez de conta que não viu. Isso é pecado também. E nós devemos pedir diariamente perdão pelos nossos pecados. Mas não para por aí, perdoa as nossas dívidas.
as nossas dívidas, elas são gigantescas. Se nós observarmos o plano eterno do Senhor, que envolve a nossa dívida, a cédula que era contra nós, ela foi pregada na cruz do Calvário. Jesus quitou esse débito. E hoje nós somos justificados. Justificados significa ser declarados justos, não pela nossa justiça, mas pela justiça que há em Cristo Jesus. Significa que Deus olha para nós aqui nesse lugar, nesta noite, e não vê o meu, e não vê o seu pecado, mas Ele vê o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ele vê a justiça que há em Cristo Jesus. É por isso que o mérito não está em nós. Mas não para por aí. Ele diz, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí? Queridos, somente quem teve os seus pecados perdoados é que vai perdoar o próximo. Deixa eu repetir para você. Somente quem teve pecados perdoados é que perdoará o próximo. E o próximo é o próximo mesmo. Não é? O próximo é quem está do teu lado. O próximo é quem dorme com você todos os dias. O próximo é quem se senta ao teu lado na igreja. O próximo faz parte da sua família, faz parte da sua comunidade. Quantas pessoas levam raiz de amargura dentro do seu coração e levam uma vida amargurada, uma vida depressiva, porque não perdoam. Mas nesta noite é dia de perdão, é dia de reconciliação. O Espírito Santo, que é o Espírito de reconciliação, está aqui em nosso meio, e Ele é poderoso para promover reconciliações em nosso meio nesta noite. Assim como fomos perdoados, temos que perdoar quem nos ofende. Caso contrário, não poderemos fazer essa oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos perdoando os devedores? Nós não devemos fazer como aquele homem da parábola, em que ele devia uma quantia muito grande, e aí o seu credor perdoou a sua dívida, e quando ele saiu da presença do credor, que ele encontrou alguém que devia para ele uma coisa ínfima, perto da dívida que ele tinha, ele então cobrou bruscamente aquele seu devedor, e ele não tinha como pagar, então ele mandou lançar ele na prisão. E aí o credor, que havia perdoado a dívida desse homem, que era muito maior, soube disso, então falou assim, olha, você fez isso, então está cancelado o seu perdão. Meus queridos, nós só podemos fazer a oração do Pai Nosso se nós perdoarmos uns aos outros. E ele termina, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É um pedido de proteção divina contra as investidas de Satanás. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo registra o seguinte: não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Nós somos tentados diariamente, nós somos tentados todos os dias, mas o Senhor nos livra do mal, nos livra da tentação. O Senhor não tenta ninguém, quem tenta é o diabo, mas o Senhor nos livra na hora da tentação. Assim como Ele foi tentado no deserto, e Ele suportou, Ele também nos dá o suporte suficiente para que na hora da tentação nós possamos resistir o dia mau e ficarmos firmes na sua presença. E Ele encerra dizendo o seguinte: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ele começa com adoração e encerra com adoração. Enquanto a equipe de louvor se aproxima aqui, eu quero apenas terminar dizendo que a nossa oração não pode ser tão pobre, meus queridos. Que em 2018 nós possamos nos lembrar que a oração inicia-se em Deus, com foco em Deus, e depois nós passaremos para as nossas necessidades, mas nós nunca devemos esquecer que ela começa com adoração e termina com adoração. Amém?
Começa com adoração e termina com adoração, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, e uma das partes do texto que nós sempre lemos, o versículo 26 de 1 Coríntios 11, diz que nós devemos fazer isso até que Ele venha. Quando o Senhor voltar, então nós teremos o cumprimento aqui, final dessa oração, cumprimento pleno, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre, amém. Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, adorar o teu nome, nós queremos adorar o teu nome, Senhor, e nesse primeiro culto de domingo de 2018, nós queremos pedir, Senhor, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, que o teu nome seja exaltado e glorificado na vida da tua igreja, Senhor. Tantos desafios nós teremos no decorrer deste ano, tantas coisas para acontecer no decorrer deste ano, Senhor, mas nós precisaremos da tua presença, precisaremos que a tua vontade seja feita, Senhor, precisaremos da sua provisão, precisaremos, ó Pai, do teu perdão, precisaremos, Senhor, da tua proteção, Senhor, e é isso que nós queremos fazer no decorrer deste ano, Senhor, em nome de Jesus, amém.